Oi, gente. Oi, turma 301. Tudo bom com vocês, terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 4. Como vocês já sabem, né, vai ter como tema estrutura e estratificação social. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 15 e 16 da apostila. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Vamos nessa. Na última aula, né, nós definimos o que é uma estrutura, o que é uma estratificação social, que é o tema do capítulo, né, e falamos da sociedade organizada em casta, né, falamos principalmente sobre o exemplo da Índia, que é a principal sociedade que se organiza dessa maneira, e falamos também das sociedades organizadas por estamento, né? Aí a gente relembrou do sistema feudal, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar, né, sobre a sociedade capitalista e seu sistema de classes sociais, certo? Ou seja, nós vamos falar sobre a estrutura da sociedade em que nós vivemos, né? Nessa estrutura social em que nós estamos inseridos. A estrutura social da classe capitalista, ela está dividida nessas classes, né? Nas classes sociais, aonde a apropriação, né? Esse ato de tornar próprio, de tomar posse, essa apropriação econômica é o principal definidor da estratificação social. Ou seja, quanto mais você tem, quanto mais você possui, mais alta ou melhor você vai estar, né, dentro desse sistema de classes sociais da sociedade capitalista. Outras distinções, né, consequentes, como, por exemplo, de diferenciações de religião, de ocupação, hereditariedades, vão ser, sim, secundárias. Por quê? Porque a principal é a distinção econômica. Quanto mais você tem, melhor você está dentro do sistema de classes sociais. Tá? Dentro do sistema de classes, as classes não são estabelecidas por providências, né, legais ou religiosas, e também não se baseiam, né, em posição herdada, como a gente viu nos estamentos ou nas castas. As pessoas elas podem ascender ao topo da pirâmide social sem pertencer necessariamente a uma família considerada tradicional. Na classe social, a mobilidade é maior, né, mesmo com dificuldades, você pode ter uma ascensão social, né? Nas classes sociais, a gente também vê, né, que as desigualdades se expressam na diferença do trabalho e a arrecadação de cada um, ou seja, as desigualdades elas se expressam, né, no poder monetário, na capacidade de compra de cada um. A hierarquia na sociedade capitalista ela está determinada pela posição que o indivíduo ou que um grupo ocupa na produção e no mercado, ou a gente vai considerar a capacidade do consumo. Ocupar uma importante posição no mercado, consequentemente, né, automaticamente, faz com que essa pessoa ocupe uma posição importante na sociedade. Dentro do sistema de classes, a gente pode dividir os sujeitos, os indivíduos, de acordo com a sua capacidade de consumo. Aí vão aparecer termos que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento, né? Classe alta, classe média, classe baixa, ou classe A, B, C, D e E, certo? Dentro desse contexto, né, na sociedade capitalista, no sistema de classes, é importante, galera, que a gente reconheça, que a gente tenha essa clareza que a sociedade capitalista ela é desigual, certo? Como que essa desigualdade ela se expressa? Basicamente, nós temos uma minoria, uma menor parcela da população se apropriando de boa parte da riqueza e das propriedades, certo? Essas pessoas vão ter acesso a uma educação melhor, a bens culturais, como, por exemplo, museus, livros, teatro, cinema. Entretanto, né, a gente vê que vai existir essa disparidade, né, entre as classes, mas a gente também tem que ressaltar que dentro do sistema de classes sociais, a oportunidade, né, elas existem, essa mobilidade social ela pode acontecer, certo? Depois, a gente fala sobre a sociologia e as classes sociais, certo? O que os nossos pensadores, né, falaram sobre as classes sociais?
O Karl Marx, ele fala muito sobre as classes sociais, certo? Ele diz que as sociedades capitalistas são regidas por relações em que o capital e o trabalho são dominantes. Lembrem-se, galera, que o Karl Marx ele tem essa lente de análise dessa luta de classes, certo? E o Karl Marx vai dizer que dessas relações vão emergir duas classes sociais, a burguesia, né, personificando o capital, e o proletariado, que personifica o trabalho assalariado, o trabalhador. Para o Marx, o motor da história é exatamente essa luta de classes, e ele vai dizer que a única classe capaz de promover a superação do capitalismo é o proletário, né? É a classe dos trabalhadores, e essa classe, né, vai poder realizar uma revolução que vai estabelecer uma sociedade sem classes, que aí sim, né, seria o comunismo, certo? Já o Max Weber, ele diz que a estratificação da sociedade possui 3 dimensões: riqueza, prestígio e poder. Ainda assim, o Marx ele vai dizer que elas estão, né, desassociadas. Uma pessoa pode ter riqueza e não ter prestígio e poder, pode ter prestígio e não ter nem riqueza e nem o poder, e também pode ter poder e não possuir riqueza e prestígio, mas pode possuir os 3 também, tá, galera? Nesse sentido, a classe é todo o grupo humano que se encontra numa igual situação. Ou seja, a gente está falando de um grupo caracterizado, né, por ter ali coisas em comum. Aqui vai ser o mesmo acesso à riqueza, prestígio ou ao poder, segundo a análise do Weber, né? Para o Weber, as lutas de classe não são o motor da história, mas uma manifestação para a manutenção da riqueza, do prestígio ou do poder. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 7, questões 1 a 18, nas páginas 16 e 17 da apostila de vocês. E temos também nossa atividade devolutiva número 2, né, referente aos conteúdos do capítulo 4. Vocês devem explicar como funciona o sistema de classes capitalista, beleza, pessoal? Essa explicação deve ter 20 linhas pelo menos, então caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!